Senhor Deus, pela vida do teu filho, Senhor Deus. Pai querido, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor já tem colocado no coração do teu servo, Senhor, usa grandemente, Senhor, fala com a tua igreja, Senhor, para o louvor e glória do teu nome. É o que nós pedimos como igreja, como corpo, como filhos teus, em o nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Amém. Irmãs queridas, irmãos amados, que privilégio imenso é poder estar aqui mais uma vez. Eu poderia dizer que se eu fosse embora agora, meu coração já estaria felicíssimo pela presença de Deus que foi derramada aqui desde o momento em que a irmã fez a abertura, nos convidando a orar. Presença maravilhosa naquele momento de oração. Enquanto esses irmãos cantavam, a igreja adorava. Realmente, os irmãos, o nosso irmão Ricardo, é claro que nosso amado pastor Elcio e todos os irmãos estão de parabéns, porque realmente a presença de Deus ela é perceptível em nosso meio. É claro que nem todas as vezes sentimos a presença de Deus, porque precisamos crer em Deus. O sentimento pode existir ou não, pode acontecer ou não, porque de fato em alguns momentos da nossa vida parece que não sentimos a Deus, não é verdade, irmão? Em alguns instantes parece que Deus se cala, em outros parece que Deus nos abandona, em outros parece que estamos sozinhos, mas tudo isso é um lapso da nossa mente frágil, que está muitas vezes necessitada de uma porção a mais de fé. Quando nós cremos em Deus, e quando nós cremos no Senhor, o sentir pode nos ajudar, sim, mas nem sempre, porque tem vezes que o sentir, os nossos sentimentos, ele é falho. Vocês percebam isso quando vocês veem um show, por exemplo, um show mundano, em que tem pessoas que choram loucamente, outras desmaiam e outras enlouquecem, e numa olhada simples, a primeira impressão que dá é que parece que Deus está ali. Não, ali é uma mera habilidade humana, mera técnicas humanas, onde o sentimento, o despertar daquelas pessoas aconteceu de uma forma artística. Isso é até bonito, e é para isso que existem os poetas. Podem ver, nem todos são poetas, porque o poeta tem essa maestria de tocar nos sentidos da gente, nos arrancar lágrimas. Isso acontece quando assistimos um filme, mas na igreja é diferente. Não é somente o sentimento, é mais do que o sentimento, é a fé que transcende os sentidos, e que tem vezes que não tem motivo nenhum de chorar, choramos, sorrimos, e ali então muitas vezes sentimos sim a presença de Deus. Eu diria para os irmãos de coração que gostoso foi sentir a presença de Deus aqui com os irmãos essa noite. Que maravilha, que maravilha. Mas como eu disse aos irmãos, tem momentos que parece que não sentimos. Quer ver exemplo? Um grande exemplo é quando vem aqui o pastor Elcio, o irmão Ricardo, um outro pastor, e desce o cajado. Todo mundo fica quietinho assim. A gente mal sente, né? Mal fala bem. Mas aí vem o pastor e prega aquela mensagem, glória a Deus, aí a gente sente. Então os sentimentos, na realidade, ele é escravo da nossa fé. O que deve nos reger é a fé, amém, amados? É a fé no Senhor. Talvez você já passou por isso, talvez você já ficou enfermo, chorando a noite toda, sentindo dores, a impressão que dá é que Deus nos abandonou. Mas eu quero te afirmar, o seu Deus, o meu Deus não nos abandonou, porque a palavra de Deus é maior do que os nossos sentimentos. Há um desenho muito lindo que eu gosto de dizer, que é o seguinte: em primeiro lugar na nossa vida deve vir as Escrituras, depois é como se fosse uma locomotiva
Depois vem o segundo vagão, que é o da fé nas Escrituras. E depois os sentimentos. Então essa locomotiva, ela existe, ela conduz a nossa vida. As Escrituras sagradas, quando cremos nela, aí sim sentimos. Mas quando a gente faz a inversão, aí é perigoso. Por isso que muitos acabam naufragando na fé, porque colocam o sentimento em primeiro lugar, naquela Maria Fumaça, como aquilo que puxa as outras coisas. E a gente vai muitas vezes numa reunião católica, ou pelo menos vê, não digo ir, mas quando vemos uma romaria, quando vemos um dia de um santo aí no Brasil, de repente a gente vê as pessoas chorando copiosamente, e elas se entregam àquele sentimento. Mas eu te pergunto, o que rege elas? É o sentimento do santo? Ou é a fé nas Escrituras? Por isso que seguir os nossos sentimentos é perigoso, e por isso que o profeta diz que o coração do homem é enganoso e corrupto os seus desígnios. Nós devemos crer no Senhor Jesus, crer nas Escrituras sagradas. Se sentimos, aleluia; se não sentimos, glória a Deus. Amém, amados? E hoje eu tenho algo a tratar com os irmãos, porque Deus tinha colocado desde o dia que o nosso querido irmão Ricardo me fez o convite. Deus colocou no meu coração o desejo de falar com os irmãos sobre fé. Sobre fé, sobre fé. E o tema da minha mensagem para vocês hoje é: não desista, não desista nunca. Deus confia em você. Deus confia em você. Você poderia dizer para o irmão, para a irmã que está do seu lado: não desista nunca, meu irmão. Deus confia em você. Diga para o outro irmão de trás: não desista nunca, irmão. Não desista nunca, irmã. Deus confia em você. Glórias ao nome do Senhor. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta: o que somos? O que somos? Senão pó, pecadores, frágeis. Outrora, alguns dias atrás, alguns anos atrás, estávamos aí amarrados, algemados pelos vícios, alguns surrados pelos demônios, outros prostrados diante de ídolos, outros uma vida na sarjeta, talvez outros uma vida até moral boa, aparentemente uma vida tranquila, mas com um vazio existencial profundo. O que somos, amados? O que somos? O meu amigo, o pastor Davi, disse uma certa ocasião para mim que nós somos como um ovo. Sim, caiu, bateu a cabeça ali, abriu, acabou. Todo o projeto de vida. Eu me lembro que na minha adolescência, na escola, tinha um rapaz que ele era muito atlético, capoeirista, um rapaz assim que dava mortais. Todos os demais garotos, quando ele chegava, ele era a atração da garotada, porque realmente o cara era bom. E um dia ele teve uma dor de cabeça e morreu. Aquilo me trouxe um choque. Mas como? Por quê? Nós não somos nada disso. Nós somos falhos. Mas Deus olhou para você. Deus olhou para mim e disse: eu vou usar esse homem e essa mulher, com toda a fraqueza, com toda a limitação que ele diz ter ou ela diz ter, e vou soprar meu espírito sobre ele. Vou soprar meu espírito sobre ela. Vou fazer ele ser uma nova criatura. Vou escrever as minhas leis na sua mente e no seu coração. E o encherei com meu espírito. E vou fazer dele e dela um instrumento para escrever a minha história nessa terra. Essa é a nossa realidade. Não somos nada, mas possuímos tudo pelo poder do Espírito Santo de Deus. De nós mesmos não temos nada. Crer em nós mesmos
é tolice. Nossa fé deve ser direcionada ao Senhor. E hoje eu quero falar isso com os amados irmãos, porque Deus confia em nós. Deus tem um projeto na nossa vida. Deus tem algo a traçar através de mim e de você. Porque muitas vezes na caminhada cristã nós achamos que parece que Deus já está escrevendo a última página da nossa vida. E eu quero te dizer, meu amado irmão, pare de pensar isso. Primeira página da vida de Abraão no reino de Deus começou com 75 anos de idade. A vida dele começou com 75 anos de idade. Talvez ainda aqui ninguém tenha 75 anos de idade. Tem alguém aqui que tenha 75 anos de idade? Se comparando com Abraão, a nossa vida então ainda vai começar aos 75. Você está achando que de repente Deus já fez muitas coisas com você, ou que não tem mais jeito para você? Eu posso te dizer, talvez vai começar ainda uma linda história na tua vida. Com Moisés, Deus começou a escrever história na vida dele. Não foi quando a filha de Faraó atirou do Nilo, não. Ali foi a eleição de Deus, o cuidado de Deus. E também não foi quando ele já estava com 40 anos, ensimesmado, conhecedor de toda a cultura egípcia, um príncipe egípcio, um homem sábio na cultura humana, conhecedor de todas as coisas, um dos mais nobres, aquele que poderia suceder a Faraó. Não, ali também não. E não foi quando ele tentou ali legislar sobre os hebreus, depois de ter matado o egípcio. Ali também não. Ali era Moisés na sua totalidade, do seu eu, das suas convicções. Moisés começou a ser forjado quando ele foi expulso do Egito, perseguido por Faraó, e ali no deserto ficou 40 anos, deixando todo o eu subir e crescendo na vida dele um novo Moisés. A primeira página da vida dele começa de uma forma clara e categórica, lá no Monte Sinai, na sarça, com 80 anos de idade. Nós temos muita lenha para queimar. Nós temos muita lenha para queimar. Tem muita coisa para Deus fazer através da nossa vida. Tem muitas almas para a gente ganhar para o Senhor. Tem muitas vidas para a gente libertar aí dos demônios. Eu não sei o que vai acontecer com a sua vida, mas a sua vida é um milagre nas mãos de Deus. E Deus confiou em você. Deus confiou em mim. Eu jamais me achava que eu seria um crente. Depois que me converti, não me sentia digno da conversão. Eu jamais que me sentiria um pregador das palavras do Senhor. E um dia o Senhor sopra o seu Espírito e me coloca diante da sua igreja. Queridos, nós somos cordeiros que rugem. Rugimos a voz do leão da tribo de Judá. Nós não falamos de nós mesmos. Nós não pregamos a nossa autojustiça. Nós falamos daquele que morreu na cruz do Calvário em nosso favor. Por isso não desista. Não desista. Deus confia em você. Quando Ele te vê agora, quando Ele me vê, Ele nos vê com esperança. Talvez seus parentes não te vejam com esperança. Talvez os seus familiares já dizem assim: não tem jeito para aquilo não. Ele mais erra do que acerta. Talvez a sua esposa, seu pai, talvez o seu melhor amigo. Mas Deus não é nenhum deles. E Deus tem uma palavra para você. Ele não desistiu de você. Glória a Deus. Ele não desistiu. Eu recebi uma certa ocasião uma moça na nossa igreja, e ela tinha uma autoestima tão baixa, mas tão baixa, porque ela frequentava uma igreja, e por ela ter assim essa mente frágil, ela caía endemoniada em todo culto. Então ela era o espetáculo dessa igreja. E essas igrejas não têm interesse de ensinar a Bíblia, porque tem uma endemoniada toda vez para dar o show deles. Para que ensinar a Bíblia? Pôr os valores de Deus na mente dessa pessoa. Para que gastar tempo com essa pessoa? Em primeiro lugar, ela é pobre, não tinha casa própria, nordestina, empregada doméstica.